Pessoal, quero agradecer, na pessoa do Neto, presidente da CSB, Antônio Neto, o convite que me fez para participar deste evento e o convite também à Escola, a instituição que vem ao lado da CSB, tratando da capacitação e da educação sindical, e cumprimentar toda a mesa, na pessoa do Antônio Neto, presidente, e cumprimentar os senhores e as senhoras. Eu tinha preparado uma apresentação para 1h30, mas nós temos um concorrente muito forte, que é o almoço. Então, eu acho que dá para a gente dar uma corrida, e eu espero que dentro dessa corrida a gente faça uma apresentação em torno de uns 40 minutos, e ficaríamos com o tempo para as perguntas. O tema é Estatuto Sindical. E esse tema enseja muitas perguntas, tem muitas perplexidades, tem muitos assuntos para tratar. Existem muitos vícios em alguns estatutos, não em todos, obviamente, em alguns estatutos. E o nosso papel aqui é exatamente dar a nossa contribuição para estudarmos os estatutos e prevenirmos de algumas coisas, alguns litígios. Muitos desses estatutos, eles só são lidos na hora dos problemas. Tipo, teve um racha na direção, um racha na diretoria. Aí todo mundo corre para ler o estatuto até as vírgulas. Aí vão ler o estatuto às vírgulas. Outro momento de leitura obrigatória do estatuto é a eleição sindical. Quando se tem uma eleição sindical, também os estatutos são lidos à risca. Sobretudo se tiver uma oposição ferrenha, uma oposição que tenha capacidade de fato, vencer a eleição sindical. Então, o estatuto ele é analisado. E vocês sabem que nessas situações, não raramente, acaba gerando uma ação judicial. Vai parar na justiça. Muitas vezes passa antes pelo Ministério Público. E do Ministério Público esbarra na justiça. Quando chega na justiça, uma ação dessa vira 10 bem facinho. Uma parte vai questionar o estatuto, dizendo que a eleição está mal conduzida, aí sai uma liminar, depois vem o mandado de segurança, um liminar em cima do mandado de segurança, que comporta um agravo regimental, o mandado de segurança ele é julgado, e aí entra mais umas outras pessoas, né? Entram com ações autônomas, reclamações independentes, o ciclo se fecha, enfim, uma ação judicial se transforma em 10, 15 ações rapidinho. E aí, às vezes, tem uma liminar que tira uma diretoria, nomeia uma junta governativa, vem outra liminar, desconstitui a junta governativa, nomeia uma outra junta governativa, vem outra liminar que tira tudo e reintegra a direção originária, e vem outra liminar, enfim, vocês conhecem esta via crucis. E o trabalhador lá na ponta fica atônito, não sabe o que está acontecendo, dia um, dia outro, dia outro, dia um. Isso atrapalha a negociação coletiva, isso atrapalha a própria existência do sindicato, o banco fica doido, não sabe mais quem é que está realmente responsável pelo manejo da conta bancária, quem é que está representando naquele dia. Enfim, mas a causa toda dessa celeuma vai estar no Estatuto Sindical. Então, é o Estatuto Sindical quem causa uma série de dificuldades. Daí a importância de estudarmos algumas coisas do Estatuto Sindical. Eu vou pedir permissão aos senhores e às senhoras, esse material está disponível, está inclusive impresso para vocês. Eu vou pedir permissão, em razão do tempo, para nós pularmos alguns desses slides aqui. Eu vou ficar só com os slides principais, e possibilitar um tempo maior de discussão, de debate, de perguntas. Não é? Fica feito assim? Está feito? Ótimo. Sabatina é melhor, não é? Sabatina é melhor. Então, dentro desse compromisso, eu vou pulando aqui. O que o Estatuto deve ter? Uma diretoria, uma assessoria jurídica, uma assessoria de comunicação, cada entidade sindical, dependendo do tamanho dela, dependendo
dos seus propósitos, sabe quais são estes órgãos internos. Agora, claro que uma assessoria jurídica é essencial ao sindicato. O sindicato não pode funcionar sem uma assessoria jurídica. Tem advogados por aí? Tem um advogado no auditório? Não é isso mesmo? É essencial? Vocês deveriam... É isso mesmo, professor Gesto e tal, né? Então, veja bem, é essencial uma assessoria jurídica, como também é essencial uma assessoria de comunicação. A comunicação entre a direção do sindicato e a sua base, tá? Essa comunicação tem que ser uma comunicação permanente e transparente. A diretoria tem que levar para a base as informações do que está acontecendo, e assim se vai legitimando perante a base, né? Na medida que passa mais informação, mais a base conhece a diretoria. Aqueles jornaizinhos, os informativos, são importantes. Eu me deparei agora lá no Ceará, eu sou procurador regional do trabalho no Ceará, e me deparei com a situação em que um sindicato começou publicou o edital de eleição sindical, apareceu uma oposição na base, e a base foi trabalhar. Essa oposição estava trabalhando na base e começou a trabalhar ainda mais na base. E o que a base fez? Na hora que o presidente do sindicato, então candidato à reeleição, foi para a base simplesmente rejeitou. Nós não queremos você aqui. Nós vamos ficar com a oposição. Não queremos ninguém da diretoria na base. Por quê? E aí a categoria disse, é porque esta diretoria que aí está, nunca veio para a base. Nunca publicou nenhum jornalzinho ou informativo. Agora que é época de eleição, a diretoria quer aparecer na base. A base não aceitou mais. As eleições vão ser muito em breve, não sei qual é o dia, mas são as informações que eu colhi. Falta de quê? Falta de comunicação. Às vezes também a comunicação se deve ao que a diretoria faz. Se a diretoria não faz nada, tem pouco a comunicar, não é verdade? Mas se a diretoria faz, ela tem o dever de comunicar à sua base, o dever de comunicar aos trabalhadores e informar. As normas estatutárias, veja, nós vivemos um momento de liberdade sindical, os sindicatos têm a liberdade de se organizar, criar os seus estatutos. Esses estatutos precisam ser submetidos às assembleias. As assembleias, de sua vez, precisam ser convocadas de um modo amplo, democrático, transparência, com tempo suficiente para a categoria comparecer. Mas esses estatutos também têm limites. A liberdade sindical não significa uma soberania. Não significa uma soberania. Dentro de uma estrutura organizada de sociedade, e nós vivemos uma estrutura organizada social, regulada pelo Estado, pelas normas estatais, não existe soberania interna. A soberania externa é de um país em relação ao outro, e mesmo assim não é absoluta, porque os tratados internacionais acabam criando alguns limites. Então, dentro de um país não existe uma liberdade absoluta. A minha liberdade termina onde o direito do outro começa. Não é? Então, não existe liberdade absoluta. Isto vale também para as normas estatutárias. As normas estatutárias não são absolutas. Existem alguns limites. Agora, quais são esses limites? Quais são os limites que as normas estatutárias, considerando a liberdade sindical, o que os estatutos devem seguir? O que os estatutos devem obedecer? Vamos imaginar assim. Suponhamos que o Neto, eu sei que isso não vai acontecer, é apenas um exemplo ilustrativo e fictício, mas vamos supor que o Antônio Neto, presidente do Sindipd de São Paulo, convoque a categoria para promover uma reforma estatutária. E nessa reforma estatutária, crie a seguinte cláusula, a seguinte norma. O voto do homem, do trabalhador homem, tem peso 1. O voto da mulher tem peso meio. Vocês acham que poderia? Discriminação. Não é possível. Não é possível. Claro que esta norma não teria validade.
mesmo que a categoria, na Assembleia, votasse favoravelmente. Isto vai contra a Constituição, contra o princípio da igualdade de tratamento, então não é possível. Isto é uma desigualdade. Isto é só para os senhores verem que a autonomia que se dá aos estatutos, às entidades sindicais, às assembleias, não é uma autonomia plena. Existem limites. Será que esta assembleia poderia dizer o sindicato não vai mais pagar nenhum tipo de imposto? Seria possível? Não seria. Nós temos uma legislação tributária, que é uma legislação inderrogável, não está na vontade dos particulares. Se fosse possível, as próprias empresas já teriam adotado algo semelhante nos seus estatutos. Então tem limite, sim, existem limites. O que é que vocês acham? Aqui é uma pergunta, tá? Muito mais retórica, que eu sei que vocês não concordam, mas o que é que vocês acham de um estatuto sindical que prevê um mandato de 15 anos? Não é? Um mandato de 15 anos. Vocês acham possível? Não é aceitável, isso foge da lógica, foge do racional, do razoável. Isto fere a democracia sindical, porque está ferindo o direito das oposições de também participarem desse processo democrático, está ferindo o direito que se tem de alternar a administração sindical. Veja bem, não é nenhuma proibição as reeleições, não. Muitas vezes a entidade tem um bom presidente, tem uma boa diretoria, vai para a eleição. Se a categoria quiser reeleger 1, 2, 3 vezes, o estatuto permitir, é a vontade da categoria. Não é? Quer dizer, esta diretoria está sempre passando pelo teste de legitimidade perante a categoria, é perfeitamente possível. Agora, não pode uma diretoria ou o estatuto da entidade estabelecer um mandato desrazoável, fora da racionalidade, fora do razoável, que fere a democracia, que ofende o direito das oposições. Isso é que não pode acontecer. E na leitura que temos de muitos estatutos sindicais, vemos que existem algumas normas que o próprio sindicalista não concorda, ou que a própria diretoria não concorda, mas ainda está lá. Ainda tem em alguns estatutos algumas normas que poderiam muito bem ser adequadas. Eu acho extremamente conveniente, prudente e aconselhável que os senhores e as senhoras que são sindicalistas peçam os advogados para rever os estatutos. Olha, falar nisso, faz tempo que eu não vejo esse estatuto. Eu lembro que esse estatuto ele foi feito, já está com 15 anos. Será que não houve alguma coisa de lá para cá que alterou? Porque a lei muda, né? De 15 anos para cá nós tivemos o quê? Tivemos um Código Civil, temos um Código de Processo Civil, vieram várias outras leis, jurisprudências foram construídas neste período, né? A OIT nesse período também, tem decidido internacionalmente vários casos sobre liberdade sindical. Então vamos adaptar logo o estatuto. Às vezes para restringir algumas coisas que estavam previstas nele de modo ilegal, quer dizer, se tornou ilegal, e às vezes porque surgiram conquistas. Então vamos pegar o estatuto e adequar essas novas conquistas, vamos melhorar o estatuto. Esta revisão estatutária é muito importante. Não deixar para que as coisas fiquem até que o problema surja lá na fase judicial. Levar questões sindicais para o judiciário significa muitas vezes, não em todas, mas significa muitas vezes uma incompetência do movimento sindical em resolver os seus problemas, porque precisa levar para o judiciário. Nós passamos mais de 20 anos para tirar o Estado de dentro do movimento sindical, para tirarmos a polícia de dentro do movimento sindical, e agora nós nos vemos muitas vezes recorrendo ao próprio Estado. Vocês sabem demais como é que ocorrem determinadas eleições. Certas eleições sindicais viram verdadeiros campos de guerra. Campos de guerra, com bomba mesmo explodindo. Eu vi alguns vídeos de eleições aqui próximas ao Rio de Janeiro, com bombas.
Algo inadmissível, com mortes. Tivemos que realizar aquela eleição lá de São Paulo, dos condutores em 2013. Foi uma eleição extremamente perigosa. Naquele processo todo das eleições dos rodoviários, já tinha morrido 19 pessoas. Foi preciso o Ministério Público realizar as eleições. E dentro das eleições já fazer algumas adaptações ao próprio estatuto, porque o estatuto era um estatuto antigo. Regras estatutárias, já me deparei com algumas situações em que o estatuto só permite eleição por cédula, urnas físicas. Colegas, nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos mais nos prender só às urnas físicas. Já existem hoje métodos e tecnologias que permitem eleições eletrônicas. Tem as urnas do TRE, né? A Justiça Eleitoral cede as urnas para a realização de eleição, não em todas as situações, porque também tem os casos, tem os períodos. Costumeiramente, o TRE não cede as urnas 3 meses antes, nem 3 meses depois do período eleitoral. Então, já tem 6 meses que as entidades sindicais não podem contar com as urnas eletrônicas do TRE. Mas é também possível desenvolver tecnologias, aplicativos, programas, não sei como é que se chama, Neto, né? Mas programas específicos para a realização de eleições eletrônicas. Perfeitamente possível. Tem riscos, todo tipo de eleição tem riscos. O meio eletrônico é trabalhar com o meio eletrônico e minimizar os riscos. A eleição mais perigosa que tem quanto à fraude é a de cédula. A eleição mais arriscada que tem é a de cédula. Esta provoca um risco de fraude muito grande. Como também as eleições sindicais, que primam por urnas, uma quantidade fixa de urnas e outros itinerantes, em que o número de itinerantes é muito grande, também leva a risco. Isso tudo leva a risco. Quando se tem a possibilidade de votar eletronicamente, leva-se o notebook, chega ali, a pessoa vota e automaticamente já cai no sistema, numa fonte, né, que guarda todos esses votos. É muito mais seguro se a urna se perder, se extraviar, mas o voto já está computado lá numa fonte, num sistema que fica em algum servidor. Então é muito mais fácil, além de ser muito mais fácil, a apuração é muito mais segura. A apuração feita em uma urna eletrônica normalmente não gera uma discussão depois. Já a apuração de urna física, que é um trabalho imenso, são horas e horas e horas de apurar, verificar, contar quantos votos, os que são válidos, os que não são, se a cédula está adequada, se a cédula não está, aí depois vai contar, aí tem as recontagens. Esse problema a urna eletrônica não deixa. Então é um modo muito mais fácil, muito mais fácil. Eu vou pulando aqui, vou falando, vou pensando algumas coisas. O que o Estatuto também deve prever? O que orienta a elaboração ou a revisão de Estatuto? O que orienta? Eu vou fazer o Estatuto para a minha entidade sindical, por exemplo. O que eu devo observar? Em que eu deva me instruir, me inspirar para fazer esse Estatuto? Primeiro, regras e princípios de democracia. Regras e princípios de democracia. Os sindicatos, as entidades sindicais, são células de democracia em um Estado democrático de direito. Então, a democracia tem que começar por dentro. Tem que começar, o bom exemplo tem que ser dado pelas entidades sindicais. Só fazendo aqui um paralelo, um dia desse eu estava conversando com algumas entidades sindicais, e um dos pleitos das entidades sindicais, foi ano passado ainda, começo do ano passado, um dos pleitos das entidades sindicais é a redução da carga horária. Algumas entidades querem 36 horas, outras querem 40, né? Agora estão lutando pelo menos para as 44. Né? Agora é luta pelo menos para manter as 44. Né?
E eu conversando com elas, eu disse, olha, e os funcionários de vocês, trabalham quantas horas? E muitas entidades, não, trabalham 44. Pois é, se vocês estão defendendo 40 horas, os funcionários de vocês têm que trabalhar 40. O bom exemplo tem que ser dado de casa. E agora, recentemente, eu estava vindo para cá, e um sindicalista, né, um dos membros da diretoria do sindicato me ligou. Ele faz parte do sindicato dos trabalhadores em entidades sindicais, né, que também é uma entidade legítima. E ele dizendo, doutor Gerson, nós levamos a proposta de acordo coletivo com uma determinada entidade, que não vou dizer qual é o nome, lá no Ceará, uma entidade grande, e o presidente simplesmente disse que não ia receber a proposta. Nem sequer receber a proposta, né, nem deixar de analisar. Né? Ele dizendo, doutor Gerson, como é que pode o presidente do sindicato se recusar a receber um documento de proposta de acordo coletivo? Qual é a moral que uma entidade dessa tem para fazer um acordo coletivo com o patrão? Se ele, o presidente, se recusa a receber a proposta de acordo coletivo da outra entidade sindical. Não é? Então, esses atos são antidemocráticos, além de serem incoerentes, geram incoerência e são antidemocráticos. O presidente, a diretoria da entidade sindical, tem a obrigação de dar o bom exemplo sindical. Regras de democracia: eleição, escolha de dirigentes pelos próprios representados, liberdade na escolha de dirigentes, de modo que os eleitores não sofram qualquer coação, constrangimento na manifestação de voto. Não pode haver as polícias armadas, né, que são colocadas muitas vezes, né, algumas pessoas, em uma segurança, né, segurança na porta do sindicato, na porta dos locais onde vai haver votação, como forma de pressionar os eleitores, ou como forma de impedir que algumas pessoas votem e outras não. Essas são condutas ilegais. Embora não previstas nos estatutos, até porque os estatutos não iam prever uma coisa dessa. Mas a prática é uma prática antidemocrática. A livre concorrência e igualdade entre os que pretendem se submeter ao sufrágio dos representados. Tem uma norma estatutária, existe uma norma estatutária, que é muito comum nas entidades sindicais. E esta norma estatutária, ela fere o princípio democrático, ela cria uma desigualdade de concorrência, ela inibe as oposições, ela acaba proibindo, é um obstáculo sério às oposições. Qual é a cláusula? É uma cláusula, normalmente é uma norma estatutária, que diz que quem elege, quem escolhe a comissão eleitoral é o presidente do sindicato. Essa é uma norma muito comum. Quem escolhe é o presidente do sindicato. E diz assim, ele escolhe o presidente da comissão eleitoral, é nomeado pelo presidente do sindicato, e a comissão será composta, além do presidente, de uma pessoa de cada chapa. Se der 2 chapas, e o presidente for candidato à reeleição, ele escolheu o presidente da comissão eleitoral, como uma chapa concorrente vai apresentar um membro, e a outra chapa de oposição apresenta mais um. Temos uma comissão eleitoral de 3, em que 2 pessoas são formadas, são integradas por uma chapa. Isto gera uma desigualdade. Isto gera uma parcialidade da comissão eleitoral. Se isto for questionado juridicamente, nos tribunais, nos fóruns, vão anular. Eu já vi algumas decisões anulando eleição sindical, desconstituindo a comissão eleitoral e anulando o estatuto em razão desta previsão. E esta talvez seja, das normas estatutárias antidemocráticas, a mais comum nos estatutos sindicais. Quem tiver uma cláusula como esta no seu estatuto, saibam que esta é uma cláusula frágil. Se vier a ser questionada, o judiciário vai anular esta cláusula. Mas não é só anular a cláusula. As eleições sindicais
são convocadas já perto de terminar o mandato eleitoral. Quando se anula uma cláusula como esta, quando se desconstitui a comissão eleitoral, que já está trabalhando, normalmente já está pertinho do término do mandato. Sabe o que vai acontecer? O juiz normalmente vai verificar se ainda está no mandato. Se o mandato, o processo eleitoral, não tiver condições de ser concluído ainda no curso do mandato, ele vai destituir a direção e vai nomear uma junta governativa. E aí vai criar um problema para dentro do sindicato. Além dos problemas jurídicos, isto gera também um problema político, porque a chapa de oposição vai para a base estampar, olha aqui, a decisão judicial, destituiu a diretoria, destituiu a comissão, e já chega dizendo assim, era uma comissão viciada, era uma comissão tendenciosa. A nossa chapa ganhou a ação judicial. É esse o discurso que vai ser passado. E isso, em termos de voto, pesa. Esse discurso, sendo bem trabalhado, vai pesar bastante na hora do voto. A ética do processo eletivo, os mandatos dos dirigentes, eu falei aqui mandato de dirigente de 15 anos, meus amigos, não foi fictício. Mandato de dirigente com duração longa não é fictício. Eu já vi, tenho documentos de mandatos de 8 anos, 10 anos, 15 anos, 12 anos. Já vi mandato de 20 anos. Mandato, ó. Não é reeleição, não. Duração do mandato. Vocês acham mesmo que um mandato com 10 anos está bom? Não está. Não é justo. Não é democrático um mandato de 10 anos. Não é democrático. Eu sei que vocês não concordam com isso. Mas tem mandatos de 10 anos. De 8 anos, eu vi a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, aliás, ou não, vi 3, do Tribunal Superior do Trabalho. E de tribunais regionais, eu vi mais. Foi bom você perguntar. Tribunal anulando estatuto com 6 anos de mandato. 6. Né? 6 anos, quer dizer, menos do que 8. Né? Não, o Senado está na Constituição. Né? Está na Constituição. Nós temos uma norma maior, pessoal. Estando na Constituição, está na Constituição. Tá? Está na Constituição. Nós até podemos dizer assim, está na Constituição, mas eu acho que está errado, então vamos trabalhar para mudar a Constituição. Agora, as entidades sindicais estão abaixo da Constituição. Entidade sindical não está no nível da Constituição. Está abaixo da Constituição em termos normativos. Tem que cumprir a Constituição. Tem que cumprir a Constituição. Não só as entidades sindicais, o Ministério Público está abaixo da Constituição, tem que cumprir a Constituição, o Judiciário tem que cumprir a Constituição, né? Toda a sociedade tem que cumprir a Constituição. Mas, professor Gerson, existem pessoas e grupos que não cumprem a Constituição. E aí dá no que nós estamos vendo agora o país passar. Né? Por pessoas que não cumprem a Constituição. Por pessoas que se desviam além da constitucionalidade, se desviam moralmente. E aí o país está passando o que está vivenciando agora. É em razão disso. E nós, enquanto estamos tratando de uma parcela essencial da sociedade, que é a organização sindical, nós temos que dar um bom exemplo. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, se vocês me permitem. Eu me comprometi a ver se eu concluía a minha exposição, mesmo que sumária fosse, em uns 40 minutos, e a gente abriria a oportunidade para as perguntas. Pode ser? Porque senão a gente fica intervindo, e aí eu não concluo nos meus 40 minutos. Tá certo? Quem tiver as perguntas pode ir anotando e a gente continua depois. Vou pedir à mesa, quando estiver pertinho de completar os 40 minutos, me avisa, por favor. Se estiver faltando assim uns 20 minutos para 1 hora,
Aqui eu sou um exemplo, não é, de liberdades sindicais e direitos fundamentais. Meus amigos, nós temos uma hierarquia normativa. Nós temos estruturas normativas. Essas estruturas, elas têm que ser observadas. São as estruturas normativas. Dentro da própria Constituição, existe um capítulo que é essencial, é fundamental. Existem autores que colocam até este capítulo como sendo o estruturante de toda a Constituição Federal. É o capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais. É o capítulo mais importante da Constituição, porque toda a Constituição é feita em cima do ser humano. E é feita para dar garantias ao ser humano. Então, nenhuma norma pode vir a ferir direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, aqueles que estão previstos lá no artigo 5º da Constituição, igualdade de tratamento, a liberdade de credo, o direito de ação, o direito a um processo legal, justo, o direito ao contraditório. Essas são normas de direitos e garantias fundamentais. Nenhuma outra norma pode feri-las. Semana passada, uma entidade sindical grande, nacional, me procurou e disse: doutor Gerson, nós estamos com um problema com um dos nossos diretores. E precisamos, provavelmente, afastá-lo da direção. Vamos ter que afastá-lo. Ele havia feito alguma coisa, que também não fui atrás, não sei. E a pessoa dizendo: e aí, doutor Gerson, como é que a gente faz um afastamento seguro? Porque certamente isso vai ter o questionamento judicial depois. Como é que nós fazemos? Primeira coisa, deixa eu ver o estatuto. Porque o rito processual, como é que se instaura um processo contra o diretor, como é que esse processo ele vai correr, quem é que vai julgar, quem é que vai colher a prova, quem vai julgar, os recursos cabíveis, tem que estar no estatuto. Agora, veja bem, o estatuto tem que assegurar o contraditório e ampla defesa. Se o estatuto não assegurar o contraditório e ampla defesa, mesmo assim a comissão processante vai ter que garantir, porque é um dispositivo constitucional, o estatuto, no silêncio, tem que cumprir a Constituição, e se for expresso, tem que cumprir a Constituição. Então não tem para onde correr. Contraditório e ampla defesa é fundamental. E aí ele me mandou o estatuto e foi analisar. Não tinha nada sobre o processamento da expulsão do sócio. Aliás, do membro da diretoria. Tinha até dizendo que o membro da diretoria poderia ser expulso nas situações tais e tais, mas não tinha no estatuto a previsão do processo de expulsão. Quanto tempo a comissão processante tinha para encerrar o procedimento, a sindicância, seja o que fosse. Não tinha a previsão das etapas, uma etapa de defesa, uma etapa de prova. Não tinha a previsão de um recurso para a Assembleia ou para um outro órgão colegiado do sindicato. Não tinha nada disso. Você está vendo a falha do seu estatuto? São falhas que só se vai perceber quando o problema surge. Agora vocês estão com o abacaxi. Vão ter que constituir uma comissão processante se realmente querem expulsar o diretor, e essa comissão processante vai ter que assegurar um amplo direito de defesa. E como a Assembleia é soberana na entidade sindical, fica assegurado, mesmo que não esteja no estatuto, que este diretor, caso venha a ser condenado, ele possa recorrer para a Assembleia. Tem que assegurar o direito de recurso à Assembleia. E mais, a comissão processante tem que ser uma comissão imparcial. Você não pode nomear para ser da comissão processante o inimigo do diretor sindical, porque ela não vai ser parcial. Então, a comissão processante ela tem que ser imparcial. Ela tem que ser imparcial. Eu coloquei aqui alguma coisa sobre eleição sindical e como é que nós trabalhamos lá no Ceará. Nós, de vez em quando, somos procurados para realizarmos eleições sindicais, como também outras procuradorias regionais do trabalho. Às vezes, a entidade sindical não tem condições de conduzir um processo eleitoral, quer porque a violência esteja muito grande,
quer porque tem animosidade, tem um problema interno na entidade sindical, e aí pede para o Ministério Público realizar a eleição. Meus caros e minhas caras, vejam, Ministério Público é Ministério Público do Trabalho. Não é um Ministério Público eleitoral. Não é de nossa função precípua realizar eleições. Nós só as realizamos em situações excepcionalíssimas, casos extraordinários. E o movimento sindical não é para ficar procurando o poder público, seja o Ministério Público, o Judiciário, Polícia, seja quem for, para resolver os seus problemas. O movimento sindical precisa ter um grau de amadurecimento e de organização, que ele próprio resolva os seus problemas. Precisa criar, por exemplo, instâncias conciliatórias, instâncias de autocomposição para resolver os problemas. Criar instâncias de mediação, instâncias de arbitragem para resolver esse problema, não levar para o poder público. O poder público não entende bem, não compreende bem matéria sindical. O poder público não compreende a dimensão de um problema sindical. Se alguém levar uma questão sindical para o judiciário, por exemplo, o judiciário só vai analisar a questão legal. Ele é legalista. Não vai analisar a repercussão que isso vai ter na negociação coletiva, não vai analisar o estrago que pode gerar dentro do movimento sindical, não vai analisar nada dessas questões de política sindical. É só uma análise estritamente legal. Estritamente legal. Aquelas brigas que existem uma chapa e outra, uma corrente e outra, o judiciário não vai analisar, e está certo, é este o papel dele. É este o papel do judiciário. Mas as entidades sindicais poderiam se organizar e ter instâncias próprias para resolver esses problemas. Às vezes, é uma diretoria que rachou, que se dividiu, cada qual tem seus interesses, e vão lavar roupa suja lá no judiciário. É muito melhor uma entidade superior, uma federação, uma confederação, uma central sindical, local ou nacional, ter instâncias que possibilitem a resolução desses conflitos. Chama os dois, olha pessoal, vamos resolver aqui. E resolve esses problemas, sem levar para o poder público, sem expor a entidade ao poder público. Muitas vezes, quando se leva um problema para o Ministério Público, por exemplo, se leva um problema de eleição sindical. O Ministério Público aproveita e faz logo uma faxina, dá logo uma limpeza. É como você vai ao médico. Você vai ao médico com a unha encravada. Aí o médico diz, olha, essa unha eu acho que merece uma investigação maior. Tá? Pode ser que você tenha um outro problema. Aí passa o exame do pulmão, tem tudo a ver com a unha encravada. Passa o exame do pulmão, o exame do coração, um exame de sangue, o exame de tudo no mundo. Aí, resultado, você sai mortinho. Ele diz, doutor, como é que eu estava andando ainda? Um carro, você leva para a oficina, estava só com problema na caixa de marcha. Quando chega depois, vem problema de escapação, problema de todo mundo, problema elétrico. Você, como é que esse carro estava rodando ainda? Então, os problemas que são levados ao poder público, é danado para dar nessa história. Leva um problema e este problema gira, acaba resultando em vários outros problemas que vão ser analisados. Vai ser tudo analisado. Então, é muito melhor ter instâncias sindicais para resolver os seus problemas. E é isto que dá autonomia sindical. O movimento sindical não pode se entender autônomo, independente, liberto, se tudo que ele tem leva para o poder público. Como é que eu quero ser liberto do poder público se eu fico sempre pedindo para ele resolver meus problemas? Eu não vou ter liberdade nunca, enquanto movimento sindical, se eu fosse uma entidade sindical. Então, ou eu resolvo meus problemas, no início é difícil, os problemas não são resolvidos a contento, 100%, mas existe um grau de avanço, o movimento sindical tem condições de avançar. Eu acredito muito no movimento sindical. Acredito muito no movimento sindical. A gente sabe que tem um pessoal, no movimento sindical, como em todas as instâncias tem, em todos os locais tem, em todas as instituições tem também. Tem um pessoal que não honra o título de sindicalista, não é verdade? Mas vocês têm dúvida de que a maioria honra? A maioria do movimento sindical
Tem cada sindicalista que é batalhador, que realmente faz tudo pela categoria, que dá o sangue, dá o seu suor na defesa do movimento sindical, na defesa dos trabalhadores. Infelizmente, tem alguns que mancham a imagem do movimento sindical e são esses que a imprensa faz questão de divulgar. A imprensa não divulga as boas práticas sindicais. Duvido que a imprensa chegue e diga assim, o Neto, Antônio Neto, da CSB, está com um projeto de capacitação dos sindicalistas em todas as regiões, em todos os estados. E que está fazendo um trabalho de capacitação, de conscientização do movimento sindical excepcional. Duvido que a imprensa diga isso. Duvido que a imprensa chegue e faça uma entrevista com o Antônio Neto, presidente da CSB, e diga assim, Antônio Neto, você está utilizando os recursos sindicais, o financiamento sindical, para quê? Não é? Ela iria receber, a imprensa iria a resposta, o Antônio Neto iria dizer, ó, o senhor quer saber logo uma delas? Estou capacitando o movimento sindical. Estou qualificando o sindicalista. Somos a entidade que estamos primando por essa capacitação. Em todo o país, em todo o país. Estão sabendo para que serve o financiamento sindical? Não é só para esta função, tem outras atribuições também. Mas, neste ponto, está sendo utilizado. Duvido que a imprensa publique alguma coisa disso. Pelo menos a grande mídia. Mas, senhor Antônio Neto, ou qualquer um de vocês, sindicalistas, fizesse alguma coisa errada, a imprensa cairia em cima e alardearia para tudo que é lado. E começaria dizendo assim, estão vendo para que serve o imposto sindical? Não é? O imposto sindical está servindo para o sindicalista fulano de tal se aproveitar, ele, a família dele, era nesses termos. E o Estatuto Sindical cumpre uma função também de evitar essas coisas. Quando se tem um Estatuto Sindical bem feito, limpo, que dá as competências das diretorias, que divide a diretoria disso, diretoria daquilo outro, que obriga as diretorias a prestar contas, a ser transparente na prestação de contas, a realizar as assembleias legítimas, assembleias democráticas, não aquelas assembleias feitas escondidas lá não sei aonde. Não é? Hoje em dia, vocês sabem que tem uma pulverização sindical, o sindicalista vive com o coração na mão, vendo a hora que alguém publicar um edital na sua base para criar uma divisão do sindicato e realizar uma assembleia lá não sei aonde, longe e escondido, quando o sindicalista se descuida, apareceu um novo sindicato na base dele. Não é? Então é preciso ter estatutos limpos e bem feitos. Isto para a garantia do próprio sindicato e das próprias diretorias. Voltando àquele exemplo que eu dei, do estatuto que não tinha prevendo nada sobre a punição do sindicalista. Pode ser que a diretoria que tenha feito, há não sei quantos anos atrás, esse estatuto, estava se beneficiando dele. E agora, com a direção atual, gerou um problema. Então, nós não devemos, ao elaborar um estatuto, pensar no hoje. Nós devemos pensar, ao elaborar um estatuto, no futuro. O que pode acontecer? O estatuto tem que ser imparcial. O estatuto não é feito para atender uma diretoria. O estatuto é feito para organizar a estrutura e o funcionamento da entidade sindical, seja quem for o diretor da entidade sindical. Então, não é feito para hoje, não é feito para conveniências. É feito para normatização geral, ampla, impessoal da entidade sindical. Sem pegadinhas. O estatuto não é para ter pegadinhas. Estava falando há poucos dias que uma determinada entidade sindical solicitou um curso. Dias depois alterou o estatuto para dizer que só pode concorrer à entidade sindical quem fez o curso. Né? Vocês acham? Isso é imoralidade, isso é antidemocrático, chega a ser imoral. Mesmo que seja aprovado em assembleia, não pode. Isso é ilegal. Isso é ilegal, inconstitucional. A não ser que fosse um curso aberto toda semana para toda a categoria participar, e aí se criaria igualdade de tratamento, mesmo assim ainda se teria dúvida. Mas criar um requisito, eu coloquei o curso, mas
lembre-se, criar um requisito em que somente um grupo é quem atenda esse requisito. A criação deste requisito específico ofende a igualdade, ofende a democracia, ofende a participação, direito de participação ampla das oposições. O bom sindicalista não é para ter medo de eleição, não. Não é para ter medo de eleição, não. Deve zelar pelo estatuto para que o estatuto dê condições de todo mundo participar sem pegadinha nem de um lado nem do outro. Hoje você está de um lado, amanhã pode estar do outro. Eu recebi uma denúncia certa vez de uma entidade sindical, aliás, um grupo de uma entidade sindical foi me denunciar a taxa assistencial. Doutor Gerson, a entidade sindical está cobrando taxa assistencial. Ele disse, rapaz, não faça essa denúncia não. Não, mas é ilegal. Homem, vocês são da mesma entidade sindical. Lá está havendo eleição, né? Está havendo eleição. Vocês estão denunciando em razão da eleição, não é? Não, não é por isso não, em defesa da categoria. Tá bom. Não faça não. Não, mas nós vamos fazer. Tá bom. Olha, se você colocar no papel, nós temos que agir. Não é? Nós temos um órgão em Brasília, que é o nosso órgão revisor. Se o procurador arquivar um procedimento desse, a Câmara de Coordenação e Revisão de Brasília chega e diz, olha, está errado, você tem que botar para frente. Mesmo que o procurador não queira, em termos de taxa assistencial, ele tem que colocar para frente. Eu disse isso para eles, não faça não. Fizeram. Fizeram, aí eu tive que instaurar o procedimento, instaurei o inquérito, né? Chamei a direção sindical, aí disse, olha, eu estou com essa denúncia aqui, vocês estão cobrando a taxa assistencial mesmo de quem não é sócio. Vamos fazer um TAC. Meus TACs são bonzinhos, viu, pessoal? Vocês têm medo de TAC, né? Meus TACs são bonzinhos. Olha aqui a história, como é que foi. Aí eles vamos fazer um TAC. Vocês cobram a taxa assistencial, dão o direito de oposição de 10 ou 30 dias, a gente acerta aqui. Tá bom? Tá bom esse TAC? Hoje era ótimo, né? Hoje era ótimo com esse risco aí de tirar tudo. E aí o sindicalista disse, doutor, não quero não. Eu não quero mais taxa de jeito nenhum. Nem dos sócios. Não quero mais taxa. E é um sindicato combativo. Eu disse, mas queira a taxa. Eu fui defender, né, a taxa. E o sindicalista, eu não quero a taxa, mas você vai querer a taxa. Porque eu sei do sindicato de vocês, se tirar a taxa, vocês vão fechar. E é um sindicato importante. Eles, mas nós não queremos taxa. Aí eu fui conversar com o advogado, né, doutor Carlos Chagas, grande advogado lá no Ceará. Doutor Carlos Chagas, conversa com o pessoal para aceitar a taxa. E o doutor Carlos Chagas foi, conversou, enfim, firmamos um TAC permitindo uma taxa assistencial para o ano seguinte, não para aquele. Enfim, estabelecemos regras. Ficou uma taxa assistencial pequenininha, porque foi o que foi possível construir com o sindicalista, uma taxa assistencial de 6%, acho que foi 6% ao ano. Pequeno, né? Taxa assistencial pequena. Mas, enfim, negociamos. Teve a eleição. Quem ganhou? A oposição, aquela que tinha ido fazer a denúncia. Ganhou. No outro dia, após a posse, foi lá na procuradoria. Doutor Gerson, querendo rever o TAC. Tirar aquela denúncia e rever o TAC. Isso não pode. Não é assim que as coisas funcionam. Né? As coisas não funcionam dessa forma. Eu vou fazer uma denúncia, depois chego lá, ganhei a eleição, chego lá e peço para tirar. Não é assim que as coisas funcionam. Tem uma formalização. E tem um TAC. E o procurador foi tão bonzinho que avisou, insistiu, pediu, não faça denúncia. Eu vou fazer. Não faça, mas eu faço. Tá bom. Aí agora quer tirar a denúncia? Não é assim. Pois bem, aquilo que se faz por conveniência pode se voltar contra a pessoa. Pode se voltar contra a pessoa. Eu dei um exemplo prático, mas um estatuto sindical pode ser que gere esse tipo de problema também. Não é? Olha, estatuto, punição,
voltando aqui à punição. Punição de sócio, punição de diretor sindical. Regras têm que ser claras. Tudo que é de punição em qualquer tipo de processo, processo penal, processo disciplinar administrativo, qualquer tipo de processo punitivo, as regras têm que ser claras, porque a interpretação é sempre restritiva. Então, todas as regras têm que ser muito claras, muito claras. Previsão de punição. Quando se estabelece uma conduta, prevê-se também a punição. Conduta tal, punição tal. Tem que haver sempre a previsão das punições. Não se pode criar uma punição depois não. Se não estiver no estatuto, não se pode aplicar punição. Todas as punições têm que estar previstas no estatuto. E tem que ter também a previsão de recurso. Como é que está meu tempo de oração? 15 para 1? Então eu vou caminhar aqui para o encerramento. Eu vou ler uns 3 tópicos aqui de estatutos sindicais. Esses são dispositivos que eu colhi de alguns estatutos sindicais para vocês verem dispositivos legais. Não coloquei o nome das entidades, obviamente, para preservar essas entidades sindicais. As eleições sindicais poderão ser convocadas 1 ano antes do término do mandato ou até 60 dias. Olha, eu acho que esse exemplo é suficiente. Nós temos extremos, 2 extremos. Tem estatuto sindical que prevê a convocação da eleição 1 ano antes de terminar o mandato. E tem estatuto sindical, que eu também já vi, tem algum exemplo por aí, nesses slides, que prevê um tempo muito exíguo, 48 horas. E aí o edital é publicado na sexta, véspera de feriado. A oposição não vai ter condições de compor a sua chapa se tomar conhecimento do edital. Então, é um prazo muito exíguo. Aí fere a democracia. E o tempo longo, 1 ano. Fomos realizar uma eleição no Recife. Uma entidade sindical do Recife. O estatuto permitia a convocação da eleição 1 ano antes de terminar o mandato. E, de fato, houve a convocação. Quando se tem um prazo muito longo, às vezes, não estou dizendo que é o caso de lá, mas normalmente os diretores, ficam esperando uma oportunidade em que as oposições se descuidem para publicar o edital. Tá? Muitas vezes é assim. Se descuidou, vai lá e publica o edital. Então, esse estatuto previa 1 ano antes. Teve os problemas, foi muita briga entre a oposição, eram, acho que 3 chapas, ou eram 4 chapas. E briga vai, briga vem, gente, chamaram o Ministério Público, não tinha condições de realizar a eleição. Foi uma eleição tão perigosa que no dia que eu fui para ajudar os colegas da Procuradoria do Recife, só escutei um barulho, Pá! Esse foi tiro. Aí fui olhar, realmente, o pessoal que estava de fora, na calçada da Procuradoria, começou a trocar tiro. Trocar bala na porta da Procuradoria. Por aí você vê o nível e o risco. Mas, muito bem, realizamos a eleição, ganhou a oposição. Quando a oposição ganha, logo mais, coisa de uns 10, 15 dias depois, começava a data base, as negociações coletivas para a data base. E a oposição disse, quem vai negociar sou eu. Ainda faltava, a essa altura, uns 7 meses, 8 meses para terminar o mandato. E a oposição disse, quem vai realizar sou eu, as negociações. E a diretoria disse, não, senhor, quem está na diretoria somos nós, o mandato não terminou. Então, quem participa das negociações é a diretoria, está no estatuto. E a oposição, mas você perdeu a eleição, foi candidato à reeleição e perdeu. Não é? Veja que aí gera um problema entre a legitimidade, quem tinha era a oposição, que ganhou por uma maioria esmagadora, significa que a categoria estava com a oposição, e a legalidade. A diretoria tinha legalidade porque estava no mandato. Então, nós temos uma contradição aí entre a legitimidade e a legalidade. Foi outra confusão. Tivemos, novamente, que negociar, sentar e mediar o conflito, e ficou, olha, então, para a negociação coletiva,
vai ser formada uma comissão específica para negociação coletiva. Uma comissão formada por oposição e situação. Tá? Claro que aí tiveram que se entender, mais ou menos, e a negociação coletiva foi conduzida nesses termos. Portanto, vejam, um estatuto que prevê um prazo muito longo para a convocação da eleição pode gerar esse tipo de problema. Não é um estatuto bom neste ponto. É um estatuto que merece uma revisão. Merece ser adequado a um prazo mais razoável. Senhoras e senhores, como eu disse, eu tinha preparado um slide um pouco mais longo, mas nós temos um compromisso, não é? Temos um compromisso inarredável, inafastável, superior, né? Inclusive a nós, né? Superior a nós, que eu prefiro ficar, então, com essas considerações, e se ainda houver tempo, o presidente permitir, a gente abre para discussão dentro do tempo que remanescer, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, professor.